Na pregação passada falamos dos elogios da igreja de Éfeso. Basicamente, Jesus afirma que essa igreja era envolvida com uma doutrina correta. A ortodoxia era algo bastante positivo nesta igreja. Essa igreja provava os espíritos, como nos diz 1 João, capítulo 4, versículo 1. Essa igreja tinha um grande discernimento espiritual, pois se tornou intolerante à heresia, a falsos apóstolos, a homens mentirosos, mas também intolerante ao pecado, a obra dos nicolaítas. Uma igreja sensível ao pecado e, por isso, expulsou tudo aquilo que era mal. Diante da paganização da igreja dos últimos tempos, o descompromisso com a verdade, a aversão à teologia correta, o evangelho da prosperidade e tantos outros males que nos sobrevêm, temos muito o que aprender com esta igreja. Mas também vimos que a igreja de Éfeso era envolvida com o trabalho de Deus, ou a obra do Senhor. Essa igreja suava em santidade, tinha uma energia santa, pois a palavra labor significa trabalhar duro, até ficar exausto. Aqui está a verdadeira classe de trabalhadores. Corpo de Cristo, funcionando, servindo, fazendo, dando, indo, labutando. Os irmãos vão lembrar muito bem dos ST. Servos, trabalhadores. Portanto, a igreja de Éfeso não era um museu para santos passivos, mas uma infantaria para trabalho ativo. Cristandade não era um esporte para aqueles crentes. Eles não iam à igreja para se entreterem, porém, eles estavam envolvidos ativamente no trabalho, no sacrifício, se doando em prol do evangelho de Jesus. Por fim, observamos a perseverança daquela igreja. Ser crente naquele contexto não era algo popular, como em nosso contexto hoje. Muitos estavam sendo perseguidos e até mortos por não se dobrarem diante de César. Outros estavam sendo perseguidos por não adorarem a grande Diana dos Efésios. Outros estavam sendo seduzidos a cair nos falsos ensinos dos falsos apóstolos. Porém, diante disso tudo, os crentes permaneciam firmes em um contexto completamente avesso ao cristianismo. Essa igreja tinha a capacidade de sofrer pelo evangelho, pois a motivação era o nome de Jesus. Logo, precisamos ser como a igreja de Éfeso, nesses elogios: perseverante, precisa, sadia, estável, forte, uma igreja que tinha substância. Assim sendo, o que poderia estar errado numa igreja como esta? Talvez nessa noite você pense: eles tinham tudo, de todos os ângulos e perspectivas, Éfeso parecia ser uma igreja exemplar. Na superfície parecia ser um corpo forte, por crentes puros, trabalhadores e perseverantes. No entanto, os olhos do Senhor são como chama de fogo. Nada escapa à sua penetrante e onisciente visão. Abaixo da superfície, em sua essência, a igreja de Éfeso carregava uma falha espiritualmente mortal: a falta do primeiro amor. De maneira abrupta, Jesus muda o tom. Depois dos elogios, vem as críticas. Jesus coloca o dedo na ferida da igreja de Éfeso. Jesus coloca o dedo na ferida da igreja de Éfeso. Jesus aponta a falha fatal. O que podemos aprender com esse diagnóstico? Depois dos elogios, a fraqueza da igreja de Éfeso, a falta ou a perda deste primeiro amor. A primeira coisa que nós aprendemos nessa noite é que Jesus
nos mostra as nossas fraquezas. É a primeira verdade. Jesus nos mostra as nossas fraquezas. João afirma: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. A expressão tenho, porém, contra ti apresenta a reação de Jesus às falhas espirituais, morais daquela igreja. Tenho, porém, contra ti significa o desprazer divino. Jesus colocou os pontos fortes. Porém, agora, tenho, porém, contra ti, ele vai expor a fraqueza daquela igreja. E ele expõe esta fraqueza nesta expressão, que abandonaste o teu primeiro amor. O verbo abandonar indica uma ação consciente, não é algo acidental. E isso é importante, pois aquilo que temos no início pode ser apagado ao decorrer do tempo se nós não cuidarmos de nós mesmos. Os irmãos não devem se esquecer que nós temos aqui, nesta igreja de Éfeso, uma segunda geração de crentes que abandonou, deixou o seu primeiro amor. 30 anos antes, essa igreja fora elogiada por seu amor. Veja, por exemplo, Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. Paulo, quando escreve para a igreja de Éfeso, elogia essa igreja pelo seu amor. Capítulo de número 1, versículo 15 e versículo de número 16. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-nos nas minhas orações. Então, a primeira geração era uma geração de uma igreja que estava trabalhando, estava perseverando, mas também o amor entre eles, o amor com o Senhor, estava forte. Porém, o tempo passou e essa segunda geração perdeu a principal marca do cristianismo, o amor. O que seria a perda deste primeiro amor nesta passagem? Primeiro, alguns argumentam que seria a falta de testemunho, a falta de evangelismo para os descrentes. Essa igreja fixou tanto a sua vida no labor, na ortodoxia, na pureza doutrinária, que o seu amor pelos perdidos estavam completamente apagado. O problema com essa interpretação é que se nós buscar, ou de alguma forma abraçarmos, ao meu ver, ela tem um pequeno problema, porque João não deixa claro esse ou essa falta de evangelismo. Não é algo externo, mas o que parece ser é algo interno na igreja. Não é a falta de testemunho lá fora, pode ter uma consequência secundária, mas o problema está nos relacionamentos com Deus e com o próximo dentro da igreja. Então, alguns acreditam, em segundo lugar, que esta perda de amor se encontra no amor mútuo. O amor desses irmãos não estava mais sendo correspondido. Com isso, estava surgindo as mágoas, as discórdias, a impaciência, a divisão e etc. O pequeno problema com essa ênfase no amor uns com os outros é que quando nós olhamos para as Escrituras, sempre quando o nosso relacionamento com o próximo tem algum problema, em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus tem um problema maior. Esse é o ponto, ao meu ver, que nós não devemos enfatizar tanto essa perda de amor com o próximo, mas começarmos com um amor maior, como Jesus nos falou: amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a ti mesmo. O amor a Deus nutre ou nos aproxima do amor ao próximo. Veja, por exemplo, em 1 João. 1 João, capítulo de número 4. 1 João, capítulo de número 4, verso de número 20. O texto nos diz: se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Perceba, amar a Deus e ao próximo estão interligados. Sendo assim, não podemos, nesta perda de amor, restringir apenas o amor ao próximo ou a Deus. Todos os elementos estão combinados aqui. O próprio Cristo resumiu isso na lei. Com isso, meus irmãos, eu sigo nessa expressão a posição tradicional. Basicamente, frieza pelas coisas de Deus, frieza entre os irmãos, como consequência da perda ou da falta do aprofundamento do nosso amor por Deus, o amor principal que nutre, que rege todas as coisas. E quando o nosso amor por Deus, de alguma forma, está desordenado, todas as outras coisas estão fora do lugar. Então, diante disso, o que significa a perda deste amor em relação a Deus? Essa perda do amor significa a teologia da mente e não do coração. Basicamente, é a perda da lubrificação do óleo do amor de Deus em nossos afazeres. É quando as nossas vidas se tornam mecânicas, áridas, quando parece que perdemos a alegria de servirmos ao Senhor. Vamos à igreja, servimos, temos muitas atividades, porém pouca intimidade com Jesus. É quando as nossas cabeças estão cheias, as nossas mãos ocupadas, os nossos pés sobrecarregados, mas os corações distantes. Em meio à multidão, é fácil entrar no ritmo da igreja, frequentar o estudo bíblico, usar o jargão correto, sair com o grupo correto, porém, você pode fazer tudo isso e, ao mesmo tempo, não sentir nada por Cristo. Você não pode substituir o amor de Jesus pela ortodoxia, pelo trabalho do Senhor. Nós precisamos cumprir os nossos deveres com o nosso amor carregado por Cristo. O trabalho da igreja não pode tomar o lugar de Deus em sua vida. Deus está mais interessado em um relacionamento com Ele do que em trabalho para Ele. E às vezes temos tantas atividades que não paramos mais para recarregarmos as nossas baterias espirituais com Jesus. O nosso coração com Jesus, a nossa vida devocional com Jesus. Estamos muitas e muitas vezes atarefados, mas não temos tempo mais para Jesus. Corremos o sério risco de nos tornarmos especialistas em ministério, especialistas em departamentos, especialistas no aprofundamento de muitos afazeres, mas não nos tornamos especialistas no aprofundamento do nosso amor por Jesus. Meus irmãos, o que nos falta é devoção a Cristo. Portanto, o que devemos fazer? Desacelerarmos. Sairmos de certas funções, para que muitas vezes Cristo trabalhe em nosso coração. De vez em quando o que nós temos é apenas um zelo religioso. Os fariseus eram zelosos das coisas de Deus, mas o coração deles era seco como um deserto. Não tinha piedade, não tinha a centralidade do Evangelho. A teologia era completamente distorcida, apesar do zelo religioso. Perceba, uma máquina estava funcionando no contexto de Jesus. Uma máquina, uma religiosidade. Os trabalhos estavam funcionando, o templo estava funcionando, as programações estavam lotadas, mas Cristo não estava no centro. Portanto, precisamos de uma teologia apaixonante.
que mexa com a nossa cabeça, mas principalmente com o nosso coração. Teologia sem piedade é como um cavalo sem patas. Você não vai para lugar nenhum. A teologia correta precisa ser luz na mente e fogo no coração. Não há nada mais perigoso do que a ortodoxia morta. É preciso manter esse devido equilíbrio entre o conhecimento e a paixão, entre aquilo que fazemos e aquilo que nós devemos viver com a nossa devoção a Jesus. Em vista disso, o que João nos ensina em primeiro lugar é que o amor é a primeira coisa a desaparecer quando alguém se afasta de Deus. É a primeira coisa. Se você porventura está se afastando das coisas de Deus, o ponto que você deve se concentrar é do seu amor por Jesus. O seu amor pelo Evangelho, o seu amor pela palavra de Deus, o seu amor pela oração, o seu amor pela comunhão de Jesus, tudo redunda em nosso coração em relação a Jesus Cristo. Como anda tudo isso? Como anda a nossa vida interna com aquilo que nós estamos fazendo? Hoje é uma boa oportunidade para nós nos autoexaminarmos. Examinarmos o nosso coração, não apenas as nossas atividades, o nosso labor, a nossa perseverança, mas tudo isso sendo lubrificado com o óleo do amor de Jesus em nossos afazeres. Portanto, não esqueça, a primeira coisa a desaparecer quando alguém se afasta de Jesus é quando o nosso amor por Cristo não está de maneira crescente. E isso é algo trágico, porque todas as outras coisas são ou estão desordenadas. Primeiro em relação a Deus, e agora em relação ao próximo. Abandonaste o teu primeiro amor. A perda do primeiro amor em nossos relacionamentos é a falta do amor fraternal. Na batalha para manter o ensino sólido, a pureza moral, doutrinária, é possível, João nos ensina isso, perder o espírito caridoso. O desejo desses irmãos foi tão grande pela ortodoxia, pela expulsão do erro, que eles acabaram criando uma desconfiança nos relacionamentos locais. Parece que a experiência deles com os falsos mestres e seu ódio pelos ensinos heréticos trouxeram endurecimento aos sentimentos e atitudes rudes, a tal ponto que levaram ao esquecimento da suprema virtude do amor em nossos relacionamentos locais. Uma coisa é não suportar os maus, mas outra coisa completamente diferente é quando essa intolerância se estende ao relacionamento com outros crentes que também amam a Jesus. Meus irmãos, nós aprendemos aqui que conflitos prolongados, eu vou repetir para você, conflitos prolongados podem enfraquecer ou destruir a paciência e o afeto. Ao defender a fé, os crentes devem se precaver contra qualquer estrutura, rigidez que enfraqueça o nosso amor uns pelos outros. Precisamos colocar o amor de Jesus em tudo. O que formos fazer, mesmo nas situações mais difíceis que enfrentamos em nossos relacionamentos entre pais, filhos, esposa e vice-versa, nós precisamos, antes de tudo, colocarmos o amor de Jesus, que lubrifica todas as coisas, que renova a chama do primeiro amor, e através disso nós teremos as bênçãos de Deus em nossas vidas. Faça apenas isso. Pegue isso para você. Coloque apenas o amor de Jesus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. O amor de Jesus tem total poder para sarar todas as nossas feridas. Todas. Curar toda dor que nós estamos sentindo. Renovar a nossa esperança diante do luto e da tribulação. Busquemos apenas o amor de Jesus. Renovar
este primeiro amor é o passo primordial para nós sermos abençoados. Se não fizermos isso, veremos mais à frente, um grande julgamento estará sobre nós. Então a primeira coisa, Jesus ele expõe as nossas fraquezas. Na igreja de Éfeso, a perda do primeiro amor. Mas também, Jesus prossegue através do apóstolo João. O segundo ponto do nosso sermão é que Jesus nos mostra a solução. Jesus, ele critica, Jesus, ele coloca o diagnóstico, Jesus, ele coloca o dedo na nossa ferida, dói, mas Jesus nos mostra a solução. Depois de identificar o problema, a enfermidade da igreja, Jesus mostra a solução no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Primeira coisa, na solução de Jesus. Cristo nos pede para entrarmos em um processo de recordação santa. Por que recordação santa? Porque não é qualquer tipo de recordação. Não é a recordação da mágoa, não é a recordação da ira, mas é a recordação do Evangelho. A expressão lembra-te tem como propósito uma reflexão contínua. Não é apenas uma lembrança vaga, uma recordação do passado, mas é uma recordação do passado com o intuito de voltar ao caminho correto. Isso significa lembra-te. Lembra-te significa uma recordação do passado com o intuito de voltar ao caminho correto. Ou seja, o passado precisa se tornar um presente vivo. Por que vivo? Porque precisamos nos lembrarmos de onde caímos. Veja, por exemplo, Isaías. Isaías capítulo de número 44. Isaías 44, versículo de número 21. Nós temos no Antigo Testamento a importância da lembrança do passado, para que através disso possamos reorganizar a nossa vida, lembrar de onde nós temos caído. Isaías capítulo de número 44, versículo de número 21, nos diz assim: lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Veja, Deus chama o seu povo para convergir seu pensamento, em contraste com as ilusões que eles estão enfrentando. Porque quando nós lemos os versículos anteriores, eles estão diante da loucura da idolatria. Eles estão em seus pecados. As lembranças desses irmãos, a vivência desses irmãos se encontra diante da idolatria. E Jesus fala para eles se lembrarem das promessas de Jesus, por quê? Versículo 9: todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quando nós chegamos no versículo 21, é o grande contraste: eu formei vocês em verdade, em reconciliação. As imagens de escultura são apenas ilusões. Vocês estão em seus próprios pecados e vocês não estão indo para lugar nenhum. Vocês precisam se lembrar de quem eu sou. Eu que formei vocês, eu que chamei vocês, e eu não esqueço de vocês. Lembrem-se, ó povo de Israel, quem é o seu Deus. Deus chama o seu povo perfeitamente, claramente para a graça. A lembrança da graça, a lembrança que de fato Deus quer recomeçar, Deus quer reconstruir, Deus quer reconciliar, mudando a nossa vida em transformação. Lucas capítulo 15, lemos nessa noite. A parábola do filho pródigo. O filho pródigo começou o seu caminho de restauração quando ele lembrou. Quando ele lembrou da casa do pai, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome, vou me arrumar,
voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e também contra o Senhor. O filho percebeu que o seu pecado não era somente contra o seu pai terreno, mas principalmente contra Deus. Ele se lembrou, e essa lembrança ou essa recordação santa trouxe em seu coração o retorno para Jesus de maneira correta. Ou seja, lembrarmos da gravidade do nosso pecado. É isso que a igreja de Éfeso deveria fazer. E ela faz isso quando coloca, preste atenção, os sentimentos para funcionarem. É você colocar uma retrospectiva santa da sua história. E quando você faz essa retrospectiva santa da sua história, você vê o ponto exato onde você caiu. E quando você observa nessa retrospectiva o ponto exato que você caiu, porque ela é santa, você coloca o seu coração no Evangelho, você muda a sua mente, o seu coração e as suas ações. A aplicação que aprendemos aqui é a importância das lembranças corretas. Não apenas lembrar, mas você deve lembrar com pensamentos santos, vivos em sua mente. Eu preciso olhar onde eu caí. Às vezes a restauração não acontece porque ficamos presos aos pensamentos pecaminosos em nossos relacionamentos. Pequei contra você, não vai, fez isso, fez aquilo, não dá, fez isso, fez aquilo, não! Você deve colocar a lembrança do Evangelho. Fez isso, mas o Evangelho restaura. Fez isso, mas o Evangelho vem para transformar o nosso coração. Não são lembranças pecaminosas, são lembranças corretas. Lembranças pecaminosas traz mágoa ao coração. Devemos usar nossas mentes, projetar nossas mentes para o Evangelho. Lembra de onde você caiu. Lembra de onde você caiu. Coloque a sua cabeça para pensar naquilo que é correto a se fazer. Coloque, não fique preso a falsas lembranças. Porque se você fizer isso, o seu coração estará a cada dia sendo corroído. Não é falsas lembranças que Jesus nos manda fazer, mas são lembranças corretas. Lembra de onde você caiu. Lembranças que devem ser vividas em nosso presente no Evangelho. Elas devem ser tratadas em nosso coração. Segundo o Evangelho de Jesus. Lembra-te de onde você caiu. É a primeira solução de Jesus. Segunda, transformação. Arrepende-te. Basicamente, arrependimento significa que nós devemos nos afastar daquilo que é maligno, daquilo que não traz a edificação e vivermos uma nova maneira, um novo pensamento, uma nova atitude, uma nova roupagem de vida. Ao refletir sobre o pecado, os crentes de Éfeso devem buscar o arrependimento. Basicamente, buscar a transformação e a mudança. Preste atenção. Da emoção correta vem a prática. Porque o arrependimento é decisão. É atitude de mudança. Lembrança sem arrependimento é apenas remorso. O filho pródigo lembrou, mas o que foi que ele fez? Retornou à casa do pai. Enfrentou tudo. Não importa, eu vou retornar. E tudo aquilo que eu tenho que enfrentar, eu enfrentarei, porque o meu lugar é na casa do meu pai. Transformação. O ponto de aplicação aqui é que muitos lembram, mas muitos não querem enfrentar a transformação. As perdas, as consequências das mudanças. Você não deve apenas lembrar, mas mudar. O próximo passo é enfrentar tudo que está em seu caminho para resolver o problema. Devemos nos perguntar, o que aconteceu? O que entrou em minha vida que desconfigurou? Onde a minha diminuição do meu amor está perdida? O que foi que aconteceu nesse relacionamento que desandou? Lembra de onde você caiu? Esse foi o ponto, pastor. Agora busquem a transformação.
Porque se não buscar a transformação, é apenas lembranças passageiras. Nós precisamos lembrar e mudar. Quais são as atitudes corretas que nós devemos fazer diante deste problema? Igreja, qual a atitude que nós devemos fazer diante deste problema? Não lembrar, mas mudarmos no Evangelho. Quando você identificar o erro, você deve pedir a Jesus para arrancar esse pecado, arrancar esse erro. E às vezes é mudarmos a rotina, é sairmos mais às redes sociais e tantas outras coisas que nos sobrevêm. Precisamos mudar, meus irmãos. Precisamos ter a atitude de lembrarmos, eu sei o que devo fazer, faça no Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, precisamos mudar para reconquistarmos o amor de Jesus em nosso coração. Se você não fizer isso, você ficará apenas com as recordações. Jesus nos conclama não apenas a ficarmos com as recordações, mas a sermos transformados. Primeiro, lembra-te. Segundo, mude. Terceiro, recomece. E volta à prática das primeiras obras. O interessante é que esse arrependimento não é uma nova guinada, mas é um retorno ao passado. Eles devem retornar ao início dos seus relacionamentos. É isso que João está nos dizendo. Volta à prática das primeiras obras. Basicamente, João está dizendo o seguinte: vocês devem retornar o relacionamento de vocês como vocês começaram. Quando a igreja era jovem, a primeira geração, tudo andava bem. Você estendia a mão para o seu irmão. Você orava pelo seu irmão. Você amava Jesus. Então você deve retornar ao mesmo sentimento do início. Meus irmãos, é aqui onde nós vemos o poder do Evangelho. O Evangelho tem o poder para restaurar de maneira completa os nossos relacionamentos. O Evangelho de Jesus tem o poder para restaurar de maneira completa os nossos relacionamentos. E aqui a aplicação que eu vejo é nós lembrarmos do início da nossa igreja. Eu sou jovem ainda em relação a essa igreja, mas muitos aqui são antigos. E é muito bom quando nós estamos fazendo aniversário. Nós colocamos as fotos do início da obra, nós temos uma grande recordação em nossa mente, os momentos em que a nossa igreja era pujante, forte, parecia que tudo era muito belo. Pois bem, Cristo diz que isso não deve ficar apenas nas memórias. Deve recomeçar. Deve voltar à prática das primeiras obras. Não é apenas uma nostalgia, aquela saudade intensa, mas é uma reforma, uma renovação em nosso coração para vivermos novamente a prática das primeiras obras. Lembra-te, arrepende-te e volta. Pratique a prática das primeiras obras. Não viva apenas de lembranças, mas viva das lembranças na prática. O arrependimento deve ter frutos. Ninguém se arrepende de um pecado e continua praticando ele. Retorna à prática das primeiras obras. É disso que nós precisamos. A solução é essa. Você deve recordar, ter essa retrospectiva santa. Você deve ver onde caiu, transformar, mudar e voltar à prática das primeiras obras. Primeiro, Jesus nos mostra as nossas fraquezas. Segundo, Jesus nos mostra a solução. Terceiro, Jesus mostra o seu julgamento. Terceiro ponto é este: julgamento. Para enfatizar o arrependimento e a transformação dele, Jesus fala do seu julgamento. Se eles se recusarem a se arrependerem, se eles não retornarem à comunidade amorosa que eles costumavam a ser, eles enfrentarão Jesus como juiz. O texto diz: e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.
penalidade muito severa. Cristo removerá o candeeiro da igreja. Já vimos que candelabro, candeeiro, simboliza a luz que a igreja deve ser, a sua influência, o seu brilho perante as pessoas. O que se discute aqui, muitos, é quando será esse julgamento. Eu removerei o teu candeeiro. Alguns acreditam que aqui é um julgamento presente. Se eles não se arrependerem, a qualquer momento Jesus vem e julga aquela igreja. Essa interpretação se encaixa bem na advertência da remoção do candelabro. Porém, outros acreditam que esse julgamento é um julgamento futuro. Na segunda vinda de Jesus, quando ele retornar, Jesus não reconhecerá esta igreja, removerá ela, não reconhecerá, e ela prestará contas diante do julgamento de Jesus. O ponto positivo dessa segunda interpretação, se você olhar para Apocalipse, é que no livro de Apocalipse, basicamente todas as vindas de Jesus se referem à sua segunda vinda. Veja, por exemplo, capítulo de número 1, verso de número 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Capítulo 2, versículo de número 25. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Capítulo 3, versículo de número 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, particularmente, eu acredito que as duas coisas estão em mentes aqui. Tanto o julgamento presente, como o julgamento futuro. O julgamento presente é a disciplina de Jesus na igreja, como antecipação do julgamento futuro, se a igreja não se arrepender dos seus pecados. A aplicação que nós aprendemos aqui é que se nós não nos arrependermos, Cristo, que é justo juiz, não nos considerará como igreja. É falarmos, vamos ao culto no domingo. Jesus responde, não considero aquele lugar como igreja verdadeira. Não os reconheço, pois eu removi o seu candelabro, o seu candeeiro, a sua luz. Eu removi o testemunho daquela igreja. Eu removi o impacto daquela igreja no bairro. Eu removi completamente a sua função de ser luzeiro deste mundo. Por quê? Porque a igreja não quer se arrepender dos seus pecados. Não quer voltar à prática do primeiro amor, não quer consertar os relacionamentos antigos, e isso é trágico, é algo que Deus está fazendo em nossas vidas. Removerei o teu candeeiro. Meus irmãos, nessa noite nós precisamos perguntar a Jesus, nesse autoexame, nós estamos com Jesus mesmo? Cristo está conosco? Quando acaba o culto, os seus relacionamentos é de fato cristocêntricos? Você consegue olhar na cara de cada irmão nessa noite aqui? Será se de fato temos o impacto de Cristo em nossos relacionamentos? Por que é que nos falta poder? Porque Jesus está julgando a igreja. Às vezes a igreja não está crescendo porque nós não estamos nos arrependendo dos nossos pecados. Há um câncer na igreja. E só será removido quando voltarmos às práticas das primeiras obras. Há uma enfermidade generalizada. E Cristo nos diz, se arrependam dos seus pecados. Que Cristo, pela sua misericórdia, nos livre do seu julgamento. Para não sermos reconhecidos, meus irmãos, como uma igreja que não está testemunhando do poder de Jesus. É algo muito sério que Jesus está falando aqui. Nós precisamos sermos impactados com esse julgamento. Se vocês não mudarem, se vocês não reconhecerem o meu evangelho, eu removerei.
Eu removerei a luz de vocês, o impacto de vocês, o testemunho de vocês. Precisamos olhar para as nossas vidas e sabermos como nós estamos, corpo de Cristo. Concluímos, meus irmãos, que a fraqueza da igreja de Éfeso, a perda do primeiro amor, é exatamente isso. O seu amor por Deus, o seu amor nos relacionamentos. Mas graças a Deus, porque Jesus coloca o dedo na ferida da igreja. Nessa noite, Jesus coloca o dedo em nossas feridas. As feridas foram abertas. Porém, diante das feridas, nós temos a solução. A solução é que a sua memória deve funcionar. Você deve aprender com seus pecados, buscar a transformação e praticar as primeiras obras para a glória de Deus. A falha em recuperar o que foi perdido não é algo opcional do ponto de vista de Jesus, mas é uma ordem. É uma ordem. Preencher o vazio relacional é crucial para a missão designada de Cristo. É crucial para o nosso testemunho como igreja. É crucial. Como nós vivemos na prática é crucial para Jesus. 1 Coríntios, capítulo número 13, verso 1 ao 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Que Deus nos ajude a vivenciarmos esse amor na prática. Que a nossa oração nessa noite seja: ó Jesus, acende o teu primeiro amor. Você que se afastou dele, você que está frio, você que deixou de orar, é tempo de se devotar novamente ao noivo. O grande dia, o grande encontro já está preparado. Que nessa noite cada um de nós prepare os nossos corações, ou o nosso coração, para o dia do nosso casamento com Jesus.